Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa segunda-feira, começando aí mais uma semana. Desejo para você uma ótima semana. Vamos que vamos falar de Vasco, a semana que começa com um clima um pouquinho melhor, né? Após a vitória do Vasco no final de semana contra o São Paulo, mas teremos dois jogos muito importantes, né? Nessa semana também, o Vasco encara o Bahia na quarta-feira e depois encara o Botafogo em São Januário no final de semana. Enfim, será que o Vasco já terá um novo treinador à beira do campo no jogo contra o Botafogo? Contra o Bahia, a tendência é que continue Rafael Paiva. A gente vai falar aqui sobre treinador, a gente vai falar aqui sobre Dimitri Payet, que talvez vá a campo contra o Bahia, mas principalmente falaremos sobre Souza, Alex Teixeira e Felipe Coutinho. Souza e Teixeira já estão acertados com o Vasco. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo, beleza? Vamos começar depois da vinheta? Antes eu conto com você. Deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. A vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Começo falando da KTO. Hoje tem jogo da seleção brasileira, hein? E você pode dar o seu palpite lá na KTO. O QR Code está aparecendo na sua tela. É só você apontar a sua câmera que você é direcionado ao site da KTO. E na hora de fazer o cadastro, você usa o nosso cupom MDG20, que vai te dar 20% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Hoje tem seleção brasileira e o lugar para você palpitar, para você fazer a sua fezinha é na KTO, que você dá uma moral também aqui para o canal Machão da Gama. Bom, o Vasco encara a equipe do Bahia na quarta-feira, né? Jogo 9h30 da noite. O Bahia que está muito bem, está no G4, vai ser um jogo dificílimo. E a tendência é que Rafael Paiva continue, né? Como treinador do Vasco, pelo menos até esse jogo aí contra o Bahia. Rafael Paiva deve estar à beira do campo nesse jogo contra a equipe de Salvador. O Vasco está no mercado, está analisando, né, os possíveis nomes aí, se fala em Ramon Dias, se fala em Mano Menezes e se fala até numa permanência, né, do Rafael Paiva. Quem sabe, né, se o Rafael Paiva ganhar também do Bahia, eu acho que essa corrente para efetivação do Rafael Paiva vai ficar ainda maior. Mas nesse momento o Vasco vai estudando aí com cautela, né, o próximo nome para treinador, até porque não pode errar mais. Na quarta-feira contra o Bahia, o Vasco ainda será comandado pelo treinador Rafael Paiva, que pode ter um grande reforço, né, para essa partida, Dimitri Payet. Dimitri Payet será reavaliado amanhã, terça-feira, e possui chances de ser relacionado para o jogo contra o Bahia. O francês está se recuperando de uma lesão muscular e já está no seu período ali de transição, então existe sim a possibilidade do Payet ser relacionado para esse jogo contra o Bahia. Seria um grande reforço, né, para o Vasco, que claro, o Payet está fazendo muita falta. Ainda sobre treinador, a informação que a gente tem foi mais ou menos o que eu disse, que o Vasco está observando o mercado de treinadores e existe sim a possibilidade do Rafael Paiva, que vai estar à beira do campo, né, no jogo contra o Bahia, existe a oportunidade de ele ser efetivado. Vamos lá, o Vasco vinha jogando muito mal, né? Com o Rafael Paiva contra o São Paulo, o Vasco fez uma boa partida. Talvez o Vasco repetindo uma boa atuação contra o Bahia em Salvador, beliscando um empatezinho ou até mesmo uma vitória, eu acho que o nome do Rafael Paiva vai ganhar ainda mais força. Mas vamos aguardar, o Vasco não pode mais errar na escolha do seu novo treinador. Agora, a gente vai falar sobre o assunto principal desse vídeo, né? Porque o Vasco acertou a volta de dois crias, Souza e Alex Teixeira. Souza e Alex Teixeira estão de volta ao Vasco da Gama. Só falta realmente acontecer o anúncio oficial e alguns detalhes burocráticos, né? Mas os dois jogadores retornam ao Vasco com contrato até o final dessa temporada. 6 meses de contrato, né? Contrato até o final de 2024. A informação foi dada com exclusividade pelo jornalista Lucas Pedrosa. Ainda segundo a apuração do Lucas Pedrosa, o Souza vai ganhar um salário no Vasco entre 150 mil e 200 mil reais por mês e o Alex Teixeira vai receber um salário próximo ao da sua última passagem, né, no Vasco da Gama, que era mais ou menos por ali também na faixa de 150 e 200 mil reais. Os dois jogadores estão de volta ao Vasco da Gama.
eles que foram pedidos, né, de Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que tinha esse desejo, né, de jogar junto com seus amigos ali de infância, revelados pelo Vasco, né, crias da Colina também. Inclusive, hoje pela manhã, os três estavam treinando juntos, né, numa academia na Barra da Tijuca. Eles que têm feito esse trabalho de recuperação, os três juntos, e vão voltar os três ao Vasco da Gama, né? O Vasco acertando com o Souza e com o Alex Teixeira é mais um indício realmente que a coisa está avançando com o Felipe Coutinho. Afinal de contas, foi um pedido do Felipe Coutinho a contratação desses dois jogadores. A tendência é que até sexta-feira a situação do Felipe Coutinho também seja resolvida, né? O Vasco já aceitou todos os pedidos do Felipe Coutinho e espera resolver a situação do jogador até a próxima sexta-feira. Tá faltando apenas o ok do meia, né, em relação ali ao tempo de contrato, e o Vasco quer resolver tudo isso até o fim dessa semana para poder anunciar todos esses jogadores. Souza, Coutinho e Alex Teixeira, os três crias voltando para casa. A situação de Souza e Teixeira já está definida, a do Coutinho também, falta apenas ali o tempo de contrato para que tudo seja resolvido. A informação foi dada pelo Lucas Pedrosa. Eu vou colocar aqui até um trecho, né, dele falando sobre esse acerto do Vasco com Souza e Alex Teixeira e também novidades sobre Felipe Coutinho. Vamos lá. O Vasco acertou a contratação do Souza, que aceitou inclusive uma redução salarial que tinha em relação ao time da Turquia. Vai buscar rescisão e acertou essa contratação. Ele já vem para o Vasco da Gama como novo reforço a partir do dia 10 de julho, assim também como o Alex Teixeira. Alex Teixeira? Acertou o seu retorno ao Gigante da Colina. E o que isso quer dizer, Fernanda? Que o Coutinho vem. Isso quer dizer que o Vasco já aceitou todas as exigências, todas as solicitações, tudo que o Coutinho pediu, o Vasco deu. Falta apenas ele aceitar agora, dar o ok final em relação ao tempo de contrato. Mas a expectativa do clube é até a sexta-feira isso tudo também estar definido para que eles possam ser anunciados oficialmente. E aí sim, os três crias anunciarem a sua volta ao Gigante da Colina. Então tá aí, né? Mercado movimentado hoje, o Vasco praticamente sacramentando a volta dos dois crias e sacramentando também o retorno de Felipe Coutinho. É claro que a volta do Souza e principalmente do Alex Teixeira causa bastante dúvida, né, no torcedor do Vasco. O Alex Teixeira esteve no Vasco recentemente, não conseguiu render. O Souza na última temporada não fez uma temporada boa, mas enfim, como torcedor a gente fica aqui na torcida para que dê tudo certo, para que eles consigam aí voltar e ajudar, né, o Vasco. O Souza que sempre dizia que o sonho era voltar ao Vasco, realiza, né, esse sonho antes de encerrar a carreira e vai jogar ao lado de Alex Teixeira e de Felipe Coutinho. É isso, meus amigos, é o Megazord dos crias da Colina aí em São Januário. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva, saudações, até a próxima, fui!